Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui para mais uma série de entrevistas para escola-de-negócios.tv.br no canal da CIEG. Estamos novamente aqui na nossa casa, na CIEG, e a gente vai falar sobre franquia, a gente vai falar sobre sucessão, a gente vai falar sobre negócio, e a gente vai falar de uma coisa que é muito legal: levar Goiás para o Brasil e para o mundo. E por isso a gente está aqui com um jovem empreendedor, mas um empreendedor de super sucesso, que é o Guilherme, da QG Jeitinho Caseiro. E te agradeço imensamente de estar aqui para conversar conosco. E o objetivo do nosso canal é contar histórias. A gente diz que a gente aprende através de histórias e de encontros. E é isso que a gente quer: ouvir histórias e promover encontros virtuais, né, que hoje em dia tem que ser virtual, para a gente conhecer o que Goiás tem de melhor. Eu queria que você falasse primeiro de você e depois do seu negócio. Obrigado, Dilze. Obrigado a CIEG aí pelo convite. Muita gratidão, realmente. Eu amo os três assuntos: falar de mim, falar de franquias e falar de sucessão. São três assuntos que eu vivencio no dia a dia. Então, espero poder contribuir realmente com um pouquinho do meu conhecimento. Guilherme é um cara que, de um ano para cá, ele vem fazendo alguns pontos de interrogação em como ele pode se melhorar. E uma coisa que eu venho percebendo é que quanto mais eu entro, mais eu quero entrar. Então, deixa eu te interromper um pouquinho. Ok, vamos no bate-papo. Ótimo. Um tempo você passou a se interrogar. O que foi essa chavinha? Qual foi esse clique de você começar a se interrogar? Há um ano me perguntaram: Guilherme, quando é que vocês vão fazer R$1 bilhão de faturamento? E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Só que como eu sou competitivo, eu sou audacioso, eu quero crescer realmente, eu comecei a colocar essa meta no papel. E 6 meses depois, eu comecei a perceber que aquela meta, que já tem data, ela estava sendo feita, ela estava sendo articulada por conta de dinheiro, por conta de egoísmo, por conta de orgulho da minha parte, para preencher o ego, mas que eu não seria feliz com aquilo. E eu falei: gente, aí que começam os pontos de interrogação. Por que será? Para que isso? Isso realmente, Deus me colocou nesse papel para desenvolver, e foi quando o Guilherme se descobriu, que eu vim realmente para inspirar muitas pessoas. E o franchise entrou na minha vida para eu poder muito mais contribuir com meus franqueados, contribuir com os nossos colaboradores. Hoje, nossa rede tem mais de 550 colaboradores. Então, eu sou muito mais feliz e muito mais grato hoje de fazer com que esse pessoal cresça. E eu tenho certeza que lá na frente, se tiver que bater R$1 bilhão de faturamento na data que eu desenhei, vai ser muito mais por gratidão de tudo que eu fiz para acontecer. Então, é aí que vem a virada de chave de um Guilherme com ego, com vaidade, com orgulho, para um Guilherme que está querendo muito mais colaborar com o mundo. Um Guilherme eu, com um Guilherme todo mundo junto. É isso aí. Isso é muito legal, assim, a gente percebe muito entre os empreendedores como brilha o olho, vocês estão vendo, como brilha o olho quando você fala disso. Porque a gente que é empreendedor, a gente se motiva com o impacto que a gente gera, o impacto positivo que a gente gera na vida das pessoas, né? Com certeza. E tudo começa, Dilze, com a gente. É a gente olhar a si mesmo. Que para mim, de que adiantava eu fazer um bi, sendo que eu estava destruindo a minha saúde, sendo que eu estava destruindo a minha família, sendo que eu não estava tendo uma relação íntima com a minha esposa, uma relação íntima com meus filhos, uma relação de amor verdadeiro, não estava tendo uma relação próxima com meus pais. Então, é onde começam os pontos de interrogação e eu falo: para que isso? Se eu conseguir fazer isso tudo, eu ter uma saúde, um intelecto bom, uma saúde financeira, uma saúde física, uma saúde emocional, se eu estiver bem com Deus, se eu estiver servindo muito, se eu tiver uma relação com minha família, com meus pais, com minha esposa, com meus filhos, com meu meio social, se eu estiver fazendo isso tudo muito bem, e mesmo assim o meu trabalho estiver crescendo, aí sim eu verdadeiramente estarei feliz. Aí a conta fecha. E como que foi isso? Assim, conta um pouquinho da história do seu negócio. Uma empresa familiar, como
a grande maioria das empresas brasileiras, que primeiro cresceu como empresa e depois cresceu como franqueadora. Isso. A gente nasceu em 79, meus pais compraram uma loja de quitandas, biscoitos, pães de queijo. 2 anos depois eles entraram para o Flamboyant com pastéis, só com mix de pastéis. A gente fica 19 anos atuando com pastéis e no ano de 2000 a gente insere o grelhado e o sanduíche. É aí que foi o boom. Por quê? Até o ano de 2000 a gente só vendia das 16 horas para frente. A partir de lá a gente começou a vender na hora do almoço, vendeu à tarde, vendeu à noite, ou seja, a gente aumentou o faturamento, que a gente conseguia vender mais e com isso a rentabilidade do negócio melhorou. Vieram os pedidos de franquia e em 2006 a gente parou e não, se é para franquear, vamos fazer bem feito. Contratamos... Então vieram os pedidos primeiro e depois vocês foram, já é bem a coisa da startup, primeiro a demanda resolve o problema e se estrutura. E na verdade a gente sempre, uma característica nossa sempre foi de dar muita abertura para o cliente. Então eu gosto de dizer, ouça o cliente, porque quanto mais a gente está com o ouvido ligado no que o cliente está pedindo, mais a gente tem capacidade de adequar o nosso negócio, que é o cliente que está gritando. Então lá atrás foi o cliente que pediu. O que nós enquanto empresa fizemos? Estruturamos, ficamos 4 anos nos adequando, porque franchising é uma mudança de cultura. Não é simplesmente, eu vou contratar uma consultoria e a partir de agora eu vou ser franquia. Espera aí, lidar com franqueado é muito diferente do que lidar com gerente de lojas próprias, do que lidar conosco mesmo. A gente, enquanto loja própria, se eu decido pintar uma parede de vermelho, eu posso. Com franqueado, eu tenho que calcular o orçamento, eu tenho que criar uma estratégia para convencê-lo, porque o diálogo tem que prevalecer. Franchising é a arte de relacionar. E assim, uma curiosidade, tem gente de todos os perfis nos assistindo, né? E aí, para eu dizer assim, eu vou fazer uma franquia, o básico que eu preciso, porque a gente sabe que tem muita franquia que vive de vender franquia, ela não vive de ser uma franquia, esse não é o negócio é vender e depois não se sustenta. O que são os pontos principais, né? Tem muita gente aí que está pensando em ter uma franquia ou se tornar um franqueador, o que são os pontos principais? A primeira dica que eu dou, Dilze, é faça o que você gosta, porque vai ter problema no meio do caminho. E se você não estiver fazendo o que você gosta, você vai resolver os problemas de uma forma. Mas se aquilo te faz bem, você vai jogar o problema na mesa e vai buscar a solução para o problema. Então, se eu faço o que eu gosto, no franchise, quais são as etapas? Existe um plano de negócio para ver se a viabilidade do negócio, se é viável como franquia ou não, ou se tem que fazer algum ajuste. Então, depois a gente testa, a gente ajusta ao que eu desenhei no papel, no plano de negócio, eu coloco em prática e ali eu vou monitorando os ajustes. Aí eu faço os manuais, toda a manualização de processos, para depois eu vir para a fase de expansão. Então são algumas etapas que a gente faz desde a idealização do negócio até a gente começar a expansão. Mas tem que gostar, porque se você não gosta, não vai dar certo não. Porque essa relação é complicada. O franqueado, ele é dono, porque ali aquele negócio é dele, total. Mas também ele tem uma relação, não digo de subordinação, mas uma relação que tem que ser forte com o franqueador, porque senão perde a característica, né? Vocês já tiveram experiência de descredencial alguma franquia? Já tivemos, e o que a gente foi percebendo, quanto mais a gente fechava o nosso propósito, naturalmente as pessoas que não entendiam aquilo ali, que não concordavam, já iam saindo. Então, por isso que eu falo, se fortaleça no que você gosta, qual é o seu propósito? Nós, enquanto Grupo QG, qual é o nosso propósito? Eu falo que nós somos apaixonados pela arte de cozinhar com temperos frescos e por cuidar, promover o bem-estar para prolongar a vida das pessoas. Então, se eu tenho um franqueado que não acredita que a comida caseira com temperos frescos que a gente cozinha e que a gente entrega para o nosso cliente, o cuidado que a gente tem com o colaborador, o cuidado que eu tenho com o franqueado para promover um bem-estar geral, se eles não acreditam nisso e são aqueles caras sistemáticos que não escuta cliente, não escuta funcionário, não fica. Naturalmente
a rede começa... Hoje a gente tem um comitê de franqueados, que esse ano mesmo, o próprio comitê tomou decisão em tirar um franqueado da rede que não estava de acordo. Ou seja, olha o cliente falando de novo. Então os próprios franqueados começam a se unir. Peraí, esse cara não está jogando no nosso time. Então não faz sentido. Como que a gente vai solucionar esse problema? E aí traz o problema para a mesa, a gente enfrenta o problema e toma decisão. E assim, né, pergunta de leigo, né? É isso que eu quero fazer. Por mais que eu entenda, eu quero que fique claro para todo mundo. Antigamente, quando a gente pensava em franquia, daquelas bem antigas ali, do McDonald's, era uma história muito da franquia no que compra. O pão tem que ser deles, o hambúrguer tem que ser deles. Hoje, eu sinto que houve uma flexibilização nisso e uma importância maior, primeiro, para o fit cultural, segundo, para a marca, e terceiro, para o jeito de fazer, mais do que efetivamente ter que ser obrigatório as compras. Estou enganado? Esse hit de que o franchising do passado era uma ditadura, acabou. Por quê? O público de 40, 30 anos atrás era um. O público agora, o cliente mudou. O cliente millennial, geração Z e companhia, o cara, ele com o celular, com os iPhones da vida, smartphones, ele quer no tempo dele, do jeito dele, e se você não se adequar, você vai sair do mercado. Toda vez que muda uma mídia, muda a civilização. E se você não adequa, a internet trouxe velocidade de comunicação, trouxe mais informações e mudou a civilização. Se as empresas que não se adequarem, não entenderem para esse novo modelo, não vão continuar. Então, o que eu, enquanto empresário, preciso fazer? Usar a internet a meu favor e trabalhar isso de uma forma mais veloz para atender. Então, o delivery é um canal que a gente começa a atuar muito forte, pagamento antecipado. Então, a gente começa a desenvolver produtos entendendo que esse consumidor mudou. E isso vai entrar em toda linha de desenvolvimento de produto, em toda a autonomia que o franqueado... Eu falo, o feijão tropeiro de Goiás, por exemplo, talvez não seja o mesmo feijão tropeiro do Nordeste. Mas os dois são ótimos. Os dois são ótimos. Só que eu preciso ter uma flexibilidade, eu preciso dar uma autonomia para os meus franqueados de Goiás fazer do jeito de Goiás e do Nordeste fazer do jeito do Nordeste. E isso é ouvir o cliente. As empresas que não ouvirem o cliente e que não realmente não que a gente a vida inteira aprende na escola de ouvir, né? Mas agora mais do que nunca, verdadeiramente, se a gente não ouvir, nós vamos ficar para trás. E vocês são, seus pais são super novos e vocês já estão aí na questão da sucessão. Sim. Como que foi isso, assim? Porque tinha a ideia que o sucessor entra quando o sucedido já está velhinho, pendurando a chuteira, e hoje os jovens não querem mais esperar isso, querem conquistar o espaço. Como é que foi essa entrada de vocês, segunda geração no negócio? Como que foi para vocês e como você acha que foi para os sucedidos? A necessidade faz a roda girar, né? Então, assim, 2014 a gente quase quebrou. E naquele momento, eu tenho MBA em franquias. Formei na FIA em São Paulo. E naquele momento, uma grande amiga que formou comigo, a Giovana Donella, foi quem me ajudou nessa reestruturação. E a gente jogou com muita verdade. Família, está acontecendo isso, isso e aquilo. A gente está com inadimplência altíssima, franqueados totalmente insatisfeitos, uma rede que não está se mexendo e a gente precisa fazer diferente ou então nós vamos quebrar. E eu quero fazer diferente. Aí a Giovana eu sentei com a Giovana, ela me ouviu e aí ela me deu 2 grandes conselhos. Ela falou, Guilherme, primeiro, você quer liderança por ego ou você quer realmente fazer a diferença? Eu respondi para ela, falei, Gel, eu nunca na minha vida atuei fora no mercado, sempre foi QG. Então, ou eu faço esse negócio virar, ou eu então, enquanto publicitário, vou para o mercado em busca de R$2.000 de salário. Eu falei, eu preciso fazer esse negócio virar. Não tem ego nenhum, mas eu preciso depender desse negócio. Ela, vou te dar dois conselhos então. Volta para Goiânia, que a reunião foi em São Paulo, e fala para a sua família, ofereça para os seus irmãos. Irmão, você quer? Irmão, você quer? Irmã, você quer? Que se eles quiserem, cede, dá a sucessão para eles, eu sou caçula de 4. Dá para eles, mas começa a cobrar resultado.
Agora, se nenhum quiser, fala, eu quero, e comecem a cobrar de mim. E assim eu fiz, e ninguém quis, porque nem todo mundo está disposto a pegar bomba, né? Pegar bucha. E o segundo grande conselho foi, nunca tome uma grande decisão sozinho. Empresa familiar, se você toma uma grande decisão e dá certo, lindo e maravilhoso. Mas se você toma uma grande decisão e dá errado, você cria um conflito em família. Então a nossa sucessão começou assim, com muito diálogo, numa crise interna que a gente precisava se mexer. E aí eu falo que aí é onde vem a bênção de Deus que sempre está por perto de nós. Que a gente mexeu antes, de 6 meses a 1 ano antes da crise nacional estourar. Então, ou a gente tomou as atitudes enérgicas no tempo certo, na hora certa, e que fez com que a gente continuasse aí com perenidade. A rede voltou depois a performar, muitos franqueados saíram naquele momento, porque as atitudes mexeram no clima, mexeram no bolso de uma forma geral, e aí a gente teve que começar um trabalho de reconquista de relacionamento com o franqueado. E o ano passado a gente ganhou no Prêmio de Excelência da BF, com média de 97,6 de índice de satisfação dos franqueados. Então, demonstra que há 4, 5 anos atrás a gente teve uma crise, a gente conseguiu sair dela, estamos com uma musculatura muito forte agora para poder trabalhar a expansão. É isso. Que bacana. Bom, o Guilherme vai falar daqui a pouquinho, vai dar uma palestra, então mais detalhes sobre a empresa a gente vai ver depois. Mas eu queria encerrar com vocês só perguntando uma coisa que vocês fizeram também, que é muito difícil, que é mudar uma marca. Né? Mudar não só o logotipo, mas mudar o nome. Então, eu lembro de ir lá e falar, não, lá QG Pastéis, aí eu era corrigida ali pelo atendente, pelas pessoas, por vocês, quando eu encontrava vocês, falava, é QG Pastéis. Não, é QG Pastéis. Como é que foi essa mudança de QG Pastéis para QG Jeitinho Caseiro? Antes da gente começar a franquia em 2010, a gente contratou um instituto de branding que fez todo esse trabalho, mas isso não adianta. Branding, você mexer em marca, algo que você trabalha há 40 anos, isso leva tempo. Então já tem 10 anos aí que a gente vem desenvolvendo, muita gente ainda fala QG Pastéis, mas muita gente já está falando QG Jeitinho Caseiro, novos mercados que a gente está entrando é QG Jeitinho Caseiro, que esse realmente é o nosso conceito, de ter um jeitinho caseiro de fazer as coisas acontecerem, mas de uma forma muito profissional, de uma forma muito ética, de uma forma muito segura e com coragem. Então, é isso, é um trabalho que você vai construindo com o tempo, e hoje o grelhado, o pastel que começou a nossa história, representa 17% do nosso faturamento só. O grelhado hoje já representa 54% do nosso faturamento. Então é a mexida certa na hora certa para a gente poder pensar num futuro muito mais próspero. Bacana. Para a gente encerrar, eu queria que você desse uma dica, um conselho para quem quer ser franqueador e para quem quer ser franqueado. Eu vou dar um conselho para os dois. Precisam ter propósito. Porque, não sei se você já leu O Jeito Harvard de Ser Feliz, a gente foi idealizado na nossa infância, na nossa adolescência, de que a gente só alcançaria o sucesso depois que a gente conquistasse algum bem material. Eu vou ter sucesso quando eu tiver meu primeiro apartamento, eu vou ter sucesso quando eu tiver o meu primeiro emprego, eu vou ter sucesso quando eu alcançar isso. E que, comprovadamente, Harvard nos trouxe que, se você é feliz, o sucesso é consequência. Então, seja você franqueador ou você franqueado, seja feliz e trabalhe com algo que você goste, porque o sucesso é consequência. Guilherme, muito obrigada. Que aula que a gente teve aqui. O bom é que, como está sendo gravado, a gente não precisa anotar, senão a gente vai ter que parar o Guilherme para anotar o tanto de coisa bacana que ele falou. Muita sorte na palestra de daqui a pouco, e que vocês vão poder também acompanhar aqui. Muito obrigada pela audiência de vocês. A gente aqui da CIEG, a gente gosta de falar das pessoas que ajudam a CIEG a ser o que ela é, a ter essa história e poder compartilhar com vocês o que a casa está fazendo em prol dos empresários aqui de Goiás. Um grande abraço e a gente se vê daqui a pouco.